Mapfre. Olá, eu sou João Caetano e hoje a gente vai falar um pouco sobre como contar uma boa história. Muito além de usar a Mapfre para fazer um estudo de geomarketing, essa plataforma foi pensada para contar histórias com mapas, para contar histórias dos lugares. Principalmente porque todo o aprendizado acontece por histórias. A gente em negócios e muitas vezes quem já teve familiaridade com geomarketing sabe que são as publicações de relatórios o que é mais comum. Mas relatórios a gente esquece. Qual era a mensagem principal no meio de todos aqueles gráficos? Portanto, o mais importante aqui é saber que uma história é algo que fica em nossa memória. E a sugestão, a proposta que a gente está fazendo é de construir esse projeto em cima da história que vai ser publicada. Portanto, quando você estiver fazendo o seu estudo, não pense apenas no estudo, nas descobertas que você está fazendo, mas nas formas, na base para poder construir uma história em cima desse estudo. Na hora de publicar esse estudo, de estruturar essa história, você vai ter 10 vistas, 10 como se fossem 10 slides para organizar a sua narrativa. Elas podem ser ordenadas e reordenadas para alcançar um impacto. E logo que forem publicadas, elas geram um link que pode ser facilmente compartilhável. Mas principalmente, o principal aspecto aqui, né, de uma história é a narrativa. E você já imaginou a Cinderela, uma história que todo mundo conhece, começando pelo final? Agora imagine que você não sabe ainda o final da história e já começa vendo que ela vai se casar. Isso tira o final? Nem tanto, porque logo depois passa para a fase mais difícil da vida dela. E aí a gente pensaria, gente, mas como essa pessoa que está passando por tantas dificuldades vai alcançar, né, aquele final feliz? E aí nos leva para o ponto máximo, nesse caso, a transformação, né, a percepção de que ela merece ter aquele destino que não o que estava tendo. Essa é uma inversão da lógica que captura a atenção porque já fala desse casamento e depois mostra para a gente uma situação muito difícil. E o engajamento da audiência fica, afinal de contas, o que pode acontecer para mudar o destino dela? Isso não é incomum. Quem se lembrar do filme Cidade de Deus vai ver que a primeira cena, né, fala do encontro daqueles dois grupos que viviam lá na Cidade de Deus em conflito, e eles estão bem de frente. E aí o filme para e começa a construção dos personagens. Então toda a história vai ser contada do início da vida dos personagens até o ponto que leva àquele conflito. Essa é uma forma narrativa que captura a nossa atenção, que mostra pra gente que temos que prestar atenção nesses personagens, porque a gente passa a gostar deles e sabemos que eles vão fazer parte então de um conflito importante. Isso aumenta, né, nos cativa dentro da história. Mesmo olhando Cinderela, a gente tem que aceitar que um filme como Cinderela, ele pressupõe que as pessoas estão com a atenção dedicada a ele. Por exemplo, dentro do cinema. Portanto, tem ali 1, 2 horas de atenção que pode ser usada, essas 2 horas, para construir logicamente essa evolução da Cinderela do seu momento mais difícil, passando pela transformação, chegando ao final feliz. Mas nós vivemos num mundo muito acelerado, em que a atenção é um recurso extremamente escasso. Portanto, a recomendação que nós fazemos aqui é partir da informação mais importante no início, muito parecido com o que fez o filme Cidade de Deus. E uma técnica, né, de narrativa que fala disso chama pitch de elevador. O pitch de elevador, o discurso de elevador, ele é muito pensado para você que tem que fazer a venda de uma ideia em 5 minutos, como se tivesse encontrado com aquela pessoa importante e tivesse ali aquele instante para vender a sua ideia. E foi mais ou menos assim que o diretor James Cameron vendeu o seu filme, né, a ideia do que ele queria fazer do filme O Exterminador do Futuro. Em cima dessa imagem, dessa ilustração do momento em que o tecido humano sai de cima do esqueleto e revela-se então essa imagem sinistra que era o principal pressuposto do filme. Em cima desta imagem ele conseguiu atrair o interesse dos produtores e contar o resto do enredo que ele iria levar até este ponto. E é mais ou menos assim que a gente propõe que as narrativas sejam construídas, em cima da lógica de um pitch. E o primeiro aspecto de um pitch é capturar a atenção. A atenção pode ser capturada por forma de analogias. Veja, essa região aqui é como se fosse a Avenida Paulista de Campinas. Ou um recurso simples de compreensão. Este bairro faz parte do top 5 dessa cidade. Ou quem sabe aquele que mexe com o nosso incômodo, que é, olha, os concorrentes já estão fazendo isso. Depois de chamar a atenção, é preciso capturar o interesse. E aí entra o geomarketing em essência. Informações em mapas, endereços importantes, a presença da concorrência e contagens populacionais que mostrem ali a grandeza daquela oportunidade. No final, um comparativo com unidades já existentes da rede com a qual você está, né, se propondo, aguçam ainda mais o interesse, para que no final essa história seja convertida numa ação, naquilo que você busca, um contato comercial, um convite para uma reunião ou, quem sabe, uma resposta para uma proposta que já foi enviada. Construir a história em cima da ação simplifica muito, porque não precisa daquela narrativa toda da Cinderela, fada madrinha, final feliz.
Dá para resumir essa história e capturar a atenção. Os recursos de uma vista, né, ilustrei um pouquinho aqui, são, por exemplo, vídeos, você pode adicionar vídeos à vista, você pode colocar um link para uma referência externa ou subir uma imagem que sustente ali, que dê mais profundidade à sua narrativa, além de acender as camadas que foram criadas durante o estudo, né, ativar algumas camadas vista por vista para poder aumentar, né, o entendimento daquela oportunidade. Fiz aqui uma sequência vendendo um pouco a ideia aí de como pode ser construída uma história com 6 vistas. Você pode fazer até com 10, mas nem precisa tanto. Primeiro é sempre uma introdução, né? A sua audiência precisa ser situada a respeito do que é isso, em que cidade se passa, ou de que rede nós estamos falando. Logo depois é interessante você falar da própria rede, mostrar uma unidade desta rede. As pessoas gostam de se identificar, de se conectar com a história, e a melhor forma delas se conectarem é elas verem a si mesmas ou algo, né? Uma unidade em operação. Na sequência, o que nós chamamos aqui de mergulho 1, primeiro mapa da oportunidade que está em jogo, né? Olha como ela está aqui e o tamanho dela. Mostre mais um detalhe dessa unidade. Por exemplo, se nós começássemos aqui com a população total no mergulho 1, poderíamos mostrar o perfil de renda no mergulho 2. Duplicando a camada, você consegue mostrar 2 informações. Na sequência, volte para a referência e mostre o quanto que o que você mostrou é tão parecido com aquela unidade de referência, o quanto que a oportunidade está condizente com os parâmetros esperados pela rede. E no final, você já conseguiu declarar uma oportunidade, ela já é clara, e aí você pode, né, convocar, pedir, fazer o pedido. Uma reunião, uma resposta. Veja que em 6 slides a gente conseguiu conquistar a atenção, o interesse e convocar ali uma ação. No editor de mapas da MapFry, você tem aqui alguns recursos. Por exemplo, você pode criar até 10 vistas. Você pode ordenar essas vistas, basta arrastá-las, mudar a ordem, para poder criar uma sequência narrativa no seu interesse e editá-la. Você sempre pode voltar e mudar a história, e cada vez que você mudar a história, ela já se reflete no link que foi publicado. Se você não tiver publicado, fique atento, ali em cima tem um foguetinho. Ao clicar nesse foguete, as suas vistas são publicadas como história, e se você quiser ver como a história ficou para poder fazer ajustes finos, clique no olhinho, vai abrir uma segunda aba, e nessa segunda aba você vai ver o estado em que a história se encontra, e poderá ver alguma correção, alguma alteração que aumente o impacto dessa história. Voltando aqui ao Exterminador do Futuro, a gente sabe que o Exterminador do Futuro ele chega do futuro pelado. No entanto, no filme inteiro ele está andando aqui com essas roupas de couro, né, roupa de motoqueiro. Afinal de contas, o que aconteceu entre o ponto da chegada e esse momento em que ele se encontra vestido, né? Ele entra num bar e ele tem os parâmetros, ele já está procurando as medidas que servem nele. Sabendo o tamanho dele, ele consegue procurar aquilo que se parece mais com ele, e aí ele identifica, né, no caso do filme, de quem ele vai pegar as roupas. Isso é bastante a lógica que a gente está propondo. Identifique os parâmetros que aquela rede procura e mostre para ela que você já tem, né, que você é equivalente àquela oportunidade. Dicas: usar o raio já está bom. Nós estamos aqui dando aqui um curso de precisão. Muito raio é bom porque as pessoas entendem rápido o raio. E nessa hora que você quer a atenção, quer falar, olha, eu fiz um desenho. Existem outras formas, mas o raio é facilmente entendido. Duplique as camadas. Quando você duplica a camada, o desenho fica idêntico, evitando qualquer distorção em desenhos que não sejam exatamente parecidos e podem trazer mais pessoas. Por fim, alguns dados são mais fáceis de entender do que outros, né? Então, eu coloquei aqui numa ordem. População total é algo que todo mundo consegue conceber. Total de domicílios também. A abertura em faixa de renda tem sutilezas, afinal de contas aqui as faixas se referem, mas nós escrevemos aqui com letras, né? Classe A, B, C, D, E. E renda total, que é a soma do dinheiro naquela região, que também é uma informação fácil de aprender. Porque no final das contas, né, o que a gente quer é que o seu projeto seja a sua história para contar. É isso, desejo sucesso em suas histórias.